Pode parecer muito bonitinha essa coisa de patriotismo, mas será que não é uma conversa para boi dormir? Conheça a história dos falsos voluntários que lutaram na sangrenta Guerra do Paraguai. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Alguns já devem ter ouvido falar nos Voluntários da Pátria, seja em museus, aulas de história ou mesmo pelas ruas homônimas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas, para quem não conhece, aí vai um breve resumo. São conhecidos como Corpos de Voluntários da Pátria algumas unidades militares que atuaram na Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870, e que tinha como objetivo reforçar as escassas tropas brasileiras que estavam envolvidas na guerra. O exército paraguaio, ordenado pelo ditador Francisco Solano Lopes, começou invadindo o Mato Grosso, e suas tropas eram muito mais numerosas, o que causou pesadas baixas do lado brasileiro. Para atrair pessoas, eram oferecidos benefícios em dinheiro, terras e benefícios para as famílias em caso de morte, e até liberdade para os escravos. Mas, mesmo isso, não foi capaz de recrutar gente o suficiente para a demanda que crescia conforme mais territórios eram invadidos e mais intensa ficava a guerra. Com isso, o governo passou a obrigar o alistamento de voluntários. Parece contraditório, não é verdade? Mas calma que não acabou. Como cada província precisava encaminhar pelo menos 1% de sua população para a guerra, aqueles com mais recursos e que não queriam ir, mandavam seus escravos ou empregados para lutar em seu lugar. Para os mais pobres, restava fugir para o mato, para não sofrer sequestro estatal ou outras punições. Esse recrutamento forçado incluía opositores políticos dos chefes locais e oficiais da Guarda Nacional. Se já não bastassem os escravos na época servindo nos campos e nas casas dos senhores, eles agora eram obrigados a lutar em uma guerra no lugar de covardes que se escondiam atrás dos seus vários réis. Observando essa tendência, o governo passou a garantir a alforria, o que também levou muitos a fugirem das fazendas para tentar a sorte na guerra. Para isso, muitos acabavam mentindo seus nomes e os recrutadores simplesmente faziam vista grossa. Mas os escravistas também não mandavam mais do que o necessário, já que ainda precisavam de gente para trabalhar nas lavouras. Isso gerou até mesmo um aumento no preço dos escravos, já que muitos nobres passaram a procurar por eles para não enviar seus parentes. Existem relatos de que, para realizar alistamentos forçados, políticos e militares promoviam eventos em praças públicas, para então cercar e coagir essas pessoas. Imagine você bebendo tranquilo quando, de repente, homens armados te arrastam para um quartel e você acorda sendo levado para o fronte de batalha com uma arma na mão. As consequências econômicas foram diversas, o que incluiu a queda na produção agrícola, que pôde ser percebida pela diminuição da arrecadação de impostos. Isso se deu pela fuga da maior parte dos pequenos produtores, que não queriam ir para a guerra e não tinham como comprar sua liberdade. Mas, se aproveitando disso, donos de terras, em especial alguns políticos, permitiam que as pessoas trabalhassem gratuitamente para eles em troca do voluntariado. No Brasil, os veteranos de guerra retornavam para um país que, embora vencedor, estava destruído. Muitos ainda precisavam cobrar pelas gratificações tão prometidas ou mesmo pelo soldo que deveria receber pelo tempo de trabalho. Muitos, sem instrução, acabavam por ainda perder parte desse valor para os advogados, que entrariam com um pedido de pagamento na justiça. O resto acabava se perdendo com a inflação galopante. Diante desses problemas, muitos acabavam por tentar seguir carreira no exército, que estava se fortalecendo após a guerra. Participaram também de revoltas nos anos seguintes, que gerou pequenos atritos, principalmente por conta da elevação de alguns à classe média da época, algo antes quase impossível para um grupo da sociedade. Outros vários acabaram indo parar em asilos, hospícios e prisões, por não conseguirem se encaixar novamente na sociedade. Alguns porque foram tirados violentamente dela e não sabiam como se encaixar novamente, não tinham instrução suficiente ou estavam mutilados ou traumatizados. Esses acabaram por gerar uma pequena classe social marginalizada, concentrada nos grandes centros. Em São Paulo, foi criado o Asilo Inválidos da Pátria, com o objetivo de receber aqueles que acabaram sem recursos para a subsistência. A visão libertária é óbvia quanto ao direito de livre escolha de participar ou não desse conflito. Assim como ocorre até os dias de hoje, em tempos de guerra, muitas pessoas são convocadas e obrigadas a combater.
Assim como hoje, muitos se alistam porque gostam ou simplesmente porque buscam um ofício, mas isso nunca pode ocorrer de forma obrigatória. As empresas de segurança privada e mesmo os exércitos privados, que são proibidos aqui no Brasil, são um ótimo exemplo de eficiência, principalmente por não manter um contingente inerte. Além disso, remuneram melhor e mantêm uma liberdade de escolha. O indivíduo opta por trabalhar naquela que achar melhor, e o cliente também só vai pagar pelos serviços que achar necessário. Nada de ficar pagando impostos para custear salários para quem fica só dentro de quartel ou em guerras inúteis. Vê-se também o belo trabalho dos políticos parasitas que envolvem o país nas guerras, mas nem eles e nem pessoas de sua família vão combater. É claro, muito mais fácil enviar escravos já totalmente sem liberdade que podem ser substituídos depois. E melhor ainda, enviá-los e depois chamar pequenos produtores fugidos, talvez tomar as terras deles e obrigá-los a trabalhar de graça em troca de liberdade. Parece ótimo, não? Esse episódio demonstra claramente a crueldade da escravidão, já que muitos eram mandados para arriscar a própria vida na guerra, agravada pelas doenças dos insalubres campos. E não porque queriam, mas em troca de uma pequena liberdade ou simplesmente para livrar a pele de parasitas políticos. E não acaba por aí. Muitos dos que conseguiam voltar vivos ainda precisavam continuar fugindo, pois existiam senhores que tentavam escravizá-los novamente. O resultado da guerra mostra claramente o genocídio e a ineficiência estatal, a maior guerra já ocorrida no continente sul-americano, deixando quase 500 mil de mortos. O ditador paraguaio causou a morte de cerca de 150 mil da sua população masculina, o que gerou uma enorme crise social. Isso sem contar com os milhares de civis mortos, terras produtivas que foram arrasadas e os impactos econômicos nos países participantes. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por R2L2, revisado por John Rothbard e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!